Bom, boa noite a todos os presentes aqui, boa noite a quem assistir essa pequena reflexão via vídeo, né, no canal do nosso YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sexto dia da novena, que é a estrela e os reis magos. É interessante que nós sempre lembramos dos reis magos sempre no Natal, né? Temos até uma liturgia própria que é feita no dia 6 de janeiro, né? Para tratar mais especificamente deles, né? Mas conhecemos muito pouco sobre os reis magos. Na verdade, podemos dizer que praticamente nada, né? Pouquíssima coisa que nós conhecemos sobre a realidade desses homens que partem do Oriente com destino ao Ocidente, subitamente porque apareceu uma estrela no céu. Então é algo assim que parece que para os dias de hoje seria algo irrisório. Ninguém iria fazer uma jornada que podemos dizer que é de certa forma maluca e doida, até um outro ponto, uma distância enorme, por causa de uma luz e confiando em uma profecia antiga, que eu vou estar falando um pouco dela posteriormente. Então esses homens partem do Ocidente, não se tem a informação basicamente do Oriente, não se tem basicamente a origem, o país de que eles partiram, e vão parar em Jerusalém, porque lá tinha o rumo, a indicação dessa estrela no céu. O Evangelho de São Mateus, que tem um pouco mais de informações sobre os reis magos, esses homens, né? Na verdade, não traz números de quantas pessoas eram. Nós não sabemos com exatidão se eram 3 reis magos como nós conhecemos hoje, que é colocado no presépio, juntamente ali com os camelos, e eles eram acompanhados também por alguns pajens. O que nós temos no Evangelho de São Mateus, que é bastante interessante, é a expressão mesmo mago. E a palavra mago, no Oriente, ela era usada para expressar termos a pessoas que verdadeiramente eram sábias, a pessoas que tinham o dom da ciência, do estudo, ou até mesmo para conselheiros de reis, ou mais possível ainda, talvez para os próprios reis. Tanto é que é por isso que no cristianismo passou a se chamar os 3 reis magos. Então vem desse sentido, né? E esses homens, baseado numa profecia de um profeta pagão chamado deixa eu ver o nome dele aqui, Amonita Balaão, que na sua profecia diz que uma estrela sai de Jacó e um cetro levanta-se em Israel. Então eles acreditavam nesse nascimento desse Messias rei, que seria o Salvador. Não tinham muitas informações no Oriente, era muito confuso, a profecia era disseminada, mas ninguém conhecia nada. Esses 3 homens, supostos 3 homens, que nós não temos certeza se são os 3 homens. E aí nós temos que levantar um ponto importante: tinham uma grandeza de alma além das outras pessoas. Primeiramente, não só pelo fato deles verem a estrela, né? Porque a estrela, todos que estavam lá, fisicamente poderiam ver. Assim como hoje apareceu uma estrela no céu, fisicamente nós vamos ter capacidade de ver. Mas o mais importante, além disso, é tentar entender o porquê que apareceu essa estrela lá. E esses homens começaram a fazer uma pesquisa, um estudo aprofundado, até que chegaram à conclusão que se tratava da estrela deste Messias rei que estava para nascer. Essa profecia acontece
1000 anos antes do nascimento de Jesus. Então é um milênio posterior, mas eles acreditaram, então existia um querer. E com o tempo de estudo, de pesquisas deles, eles foram cada vez tendo mais claro que se tratava mesmo dessa profecia, e aí empreendem essa jornada em busca desse Messias rei. E o que nós podemos tirar basicamente já desse primeiro momento de meditação e reflexão, baseado tanto na estrela como nessas pessoas que nós podemos subitamente achar que podem ser pessoas simples, como possam ser pessoas mais abastadas, porque a gente vai ver que eles vão trazer algumas especiarias ao menino Jesus que talvez pessoas comuns não tinham. Então nós não temos muito essa ideia de quem se tratava esses homens. O que nós temos é que eles realmente eram homens de alma engrandecente. Isso era muito claro por causa da visão que eles tinham de mundo, da visão digamos assim, de uma certa transcendentalidade, embora eles venham de um povo pagão. Então, quando nós, hoje aqui na novena, nós refletimos juntamente com o Padre Fausto da questão de ver essa estrela, basicamente, o ato de ver fisicamente a estrela é algo simples, tranquilo, e nós vemos isso hoje no nosso mundo de forma clara, mas quando nós entramos no ponto de se aprofundar, entender aquilo e do querer saber, sabendo que aquilo pode ao mesmo tempo comprometer-nos, é aí que vem a diferença de homens grandes, de almas grandes, com aquelas pessoas que têm uma pequenez na alma, o fato de buscar a sinceridade, a verdade do que está se buscando e juntamente com isso se comprometer. Os reis magos, eles se comprometeram naquela jornada, independente do caminho que iriam traçar. Pegaram, seguiram a sua estrela, passaram desertos, passaram montanhas, com risco de vida, frio, gelo, sede. Então, todos esses pontos fizeram parte da jornada desses reis magos. E a gente pode fazer uma analogia, um comparativo com nós mesmos. Então, quando nós começamos a buscar a nossa estrela, o Padre Fausto fala bastante da questão da vocação, a missão nossa, enquanto seres humanos, que nós precisamos encontrar essa vocação, precisamos encontrar esse sentido para a nossa vida, e através desse sentido a gente vai vencer todas as dificuldades, vai entender o porquê tem momentos que nós temos alegrias, temos momentos de tristeza, de felicidade, momentos de dificuldades, outros momentos mais louváveis. E quando nós encontramos o sentido para a nossa vida, a gente consegue juntar isso e entender que faz parte de todo da nossa vocação, da nossa missão aqui, para o caminho nosso como fim último, que é o próprio Deus, né? E isso pode acontecer de várias formas. O Padre Fausto fala da vocação, e a vocação nós podemos, por exemplo, ser vocacionados ao matrimônio, ser vocacionados à vida consagrada, ser um sacerdote. Então, cada um tem a sua missão, e dentro da sua missão vai ter as dificuldades. Então, digamos que qualquer jornada que nós vamos trilhar vai ter os altos e baixos. Vai ter momentos bons, momentos ruins. E dessa forma, os três reis magos aqui, eles trazem essa simbologia de um grande exemplo que nós, cristãos, devemos seguir.
Porque quando eu vou pegar um exemplo básico que o próprio Padre Fausto já citou na novena, e a gente meditou aqui todo mundo junto, a questão da família. Quando você se sente vocacionado à família, constrói a família, casa, naquele primeiro momento você tem um caminho, uma direção, você chegou a um certo momento, casou, mas aí começam as dificuldades. Vem o problema financeiro, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, vem os filhos, a dificuldade de tempo. Então tudo vai fazer com que você, de certa forma, fique obscurecido e já não consiga mais enxergar essa estrela. E é aí que está o grande segredo. Esse segredo de você manter o teu coração firme, como os reis magos fizeram. Embora eles não estavam vendo mais a estrela, eles seguiram o rumo. E é dessa forma que nós somos chamados. É por isso que hoje na nossa sociedade, infelizmente, nós não conseguimos mais ter esse entendimento das coisas. E as pessoas desistem fáceis das coisas. Tudo se tornou descartável. As pessoas vão lá, contraem o matrimônio, a primeira dificuldade, o primeiro problema, separa. Ou seja, você divide corpos, abandona basicamente a sua vocação por uma fraqueza, e aí você começa a entrar num risco absurdo de, por exemplo, começar a cair em pecado, porque hoje normalmente o que tem acontecido, as pessoas são superficiais e têm uma certa dificuldade com a questão da luxúria, que já foi até comentado hoje numa reflexão aqui. E aí você cai no pecado, acaba perdendo todo o rumo da sua vida, acaba perdendo o sentido da vida, e quando você perde o sentido da vida, você cai num vazio e você começa a buscar tudo o que for possível para tentar preencher isso, e você não vai preencher. Você não vai preencher porque a única forma de preencher isso é o que os reis magos fizeram. Pegaram, seguiram aquela estrela rumo a Jesus Cristo, aquele menino salvador que estava nascendo. E a única forma de nós preenchermos o nosso coração, de nós encontrarmos a verdadeira felicidade, encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida, é seguindo esses passos. O nosso caminho pode começar com a nossa vocação terrena aqui, mas a jornada só vai terminar quando nós verdadeiramente encontrar a pessoa de Cristo. E Cristo nos disse em pessoa, aqui nesta terra, que Ele era o único caminho, a verdade e a vida. E aí nós entramos num outro ponto que eu acho importantíssimo. Hoje, infelizmente, não se busca mais a verdade. O que se busca hoje é convenção social. A convenção social está acima da verdade. Então se prega uma falsa paz, suprimindo a verdade. E infelizmente isso já não está só no mundo secular, ela está dentro da igreja, e nós vemos a todo momento isso, o que tem causado grandes problemas, principalmente na fé dos fiéis, uma confusão total. As pessoas já não sabem mais o que é o verdadeiro amor a Deus, porque hoje o amor a Deus passou a ser uma espécie de convenção. E o amor a Deus não é isso. O amor a Deus, só existe o verdadeiro amor a Deus se a verdade estiver do lado. Se não tiver a verdade como centro, não tem amor a Deus. Porque vejamos, o amor a Deus tem que passar por Cristo. E o que Cristo é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é importantíssimo nós gravarmos essa frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a única forma, é o único meio, é a única luz que vai nos dar sentido para as nossas vidas. E o Padre Fausto, nas suas meditações, ele vai trazer muito essa questão da necessidade
de nós ter o coração bem definido para este propósito. Porque muitas vezes nas dificuldades nós podemos cair na fraqueza de começar a se perguntar se isso vale a pena, se todo esse sacrifício vale a pena, essas dificuldades, se o seu próprio mundo pode me dar coisas mais prazerosas aqui, mas são coisas passageiras. E o nosso objetivo enquanto seres humanos é algo eterno. Então, o professor de filosofia está aqui, então fica aquela reflexão: o ser humano foi criado para usar o inteligível, e o inteligível é eterno, a nossa alma é eterna. Então nós precisamos assumir esse compromisso nosso de vencer as coisas passageiras, terrenas, as coisas carnais, e focar principalmente naquilo que é eterno. Então, nosso inteligível ele está propenso a buscar a verdade. E a verdade é Cristo. Então, nós como católicos, nós temos que ter muito claro isso. Ser muito resiliente nesse propósito. O Padre Fausto também, na homilia, na novena, vai meditar sobre a questão da frase vimos e viemos. Então, é importante nós termos muito claro que a qualquer momento nós podemos ser chamados para algo, para uma missão. E nós temos que, de certa forma, estar preparado espiritualmente, preparado até mesmo intelectualmente para assumir essas missões. Para nós não adiar elas, porque às vezes pode ser tarde. Então, uma vocação sacerdotal, uma vocação para uma vida intelectual, e uma vocação até mesmo um chamado para um apostolado, um chamado para a vida matrimonial. Muitas vezes, por nós não estar preparado ou não buscar essa preparação antes daquele momento chegar, a gente acaba adiando. E muito acontece isso com aqueles que estão passando ainda por dificuldades, que não entenderam qual é o sentido humano, principalmente na nossa sociedade atual, de buscar o seu fim último, que é a salvação da alma. E aí, muitas vezes, ainda está em vícios, tem hábitos ruins, companhias ruins, acaba não adiando esse desligamento com essas coisas ruins, e, consequentemente, não consegue dar esse passo tão importante, que pegar o caminho correto, seguir essa estrela para chegar ao próprio Jesus Cristo. Por isso que eu peço para cada um que está aqui, para quem vai estar assistindo essa pequena reflexão, que tire 1, 2, 3 minutos para olhar para um presépio que se preza, um presépio verdadeiro cristão, que tem os 3 reis magos lá, seus camelos, os pajens, para meditar. Meditar que esses 3 homens, simbolicamente, refletem a nossa própria vida, a nossa jornada nesta vida terrena, que é buscar a luz verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo. Assim como ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era isso que eu queria deixar hoje como reflexão para vocês, e peço a todos que busquem esse Natal, esse tempo de Advento, para se aproximar cada vez mais de Deus, para se aproximar dessa estrela, buscar a verdade, principalmente, embora às vezes a verdade vai doer, mas é na verdade que nós vamos encontrar o sagrado. Seria isso. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos e viva Cristo Rei.